Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim: Disse ao Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer. Ungirá-me-á a quem eu te designar. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, Ele nos ensina como fazer. É só, se Ele não falar ali na hora, nos detalhes, é só orar e perguntar, porque Ele vai ensinar. E quando Samuel chega ali na casa de Jessé, no caminho já sai ao encontro dele os anciãos, apavorados, com medo. Porque quando Samuel chegava em algum lugar, já sabia, porque Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era juiz. Samuel era o Samuel. E os anciãos ficam com medo e perguntam: É de paz a tua vinda? Ele diz: Não, é de paz. Santifica e vem comigo para sacrificar. E quando Samuel chega ali, já sai ao encontro dele o Abinadab. E aí ele já diz: com certeza está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus disse: Samuel, não atente para a sua aparência, mas sim para o coração, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. O homem vê o exterior, mas porém Deus o coração. E aí Jessé começa a passar os seus filhos perante a Samuel. E Deus rejeitou. Passou-se os 7 filhos de Jessé perante a Samuel. E Samuel dizia: esse tão pouco escolheu ao Senhor. Esse tão pouco escolheu o Senhor. Então Deus disse para Samuel: pergunta se acabaram os filhos dele. E Samuel pergunta: acabaram teus filhos? E ele disse: não, ainda falta o mais moço, que está no mato apacentando as ovelhas. Estava no mato. Estava ali os 7 filhos que serviam o exército de Saul perante o profeta Samuel. Deus tinha provido-se de um rei no meio dos filhos de Jessé. Mas o que Jessé não podia imaginar, que Deus ia escolher aquele a quem Jessé tinha rejeitado. Porque aquele serviço do pequeno Davi era serviço para aquele que não servia para muita coisa. Só era para botar água para os animais, cuidar dos animais, buscar água para casa. Esse era o serviço de Davi. Davi era rejeitado pelo pai, mas não por Deus. Davi era um homem, um rapaz bonito, de boa aparência, forte, ruivo, que estava ali cuidando das ovelhas, mas ele fazia com eficiência, com qualidade, com amor. E ali naqueles intervalos, enquanto as ovelhas estavam ali comendo, ele estava ali com a sua harpa, dedilhando a sua harpa, fazendo os salmos. A maioria dos salmos da Bíblia é salmo de Davi. Davi amava a Deus, estava ali no meio do mato, mas ele adorava a Deus. Ele não desperdiçava o tempo dele com murmuração, dizendo: ai, porque Deus, Senhor, por que só os meus irmãos é do exército de Saul e eu não? Não.
Ele não gastava o tempo dele com esse negócio aí, não. O tempo dele era para adorar a Deus. Ele adorava, tocava a harpa dele. E ali, quando vinha um leão, Deus dava força para Davi e Davi matava. Vinha um urso para pegar as ovelhas, Deus fortalecia Davi e Davi matava. Cada um animal desse era um diploma para Davi. Davi, talvez no momento, ele não entendia. Para ele, era mais, ele só estava defendendo as ovelhas do papai. Só estava defendendo as ovelhas do papai. Mas o que ele não sabia, que aquilo ali era uma preparação, porque tinha coisa maior para Davi. Talvez, Davi, você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, né? Tudo isso é preparação. Porque Deus não vai te tirar do nada para te colocar no muito sem antes te capacitar, sem antes te preparar. Ah, mas porque eu vejo falar aqui no mundo, para ficar preparado, eu tenho que ir para uma faculdade. Ótimo, se você pode ir para uma faculdade, vá. É ótimo. Mas se você não pode, faça as coisas para Deus com amor. Tudo que for fazer, faça com eficiência, como se fosse para Deus. E isso aí também é preparação. Porque as pessoas que não te conhecem, vai te conhecer pelaquilo que você faz. E aí, Jessé disse, falta um mais moço, está no mato apacentando as ovelhas. Samuel disse, manda chamar, pois não nos assentamos à mesa enquanto ele não chega. E aí Davi chega, de bela aparência, forte. E quando Davi entra, Deus diz, é esse, unge. E quem estava ali? Os papachudos, bonitão, Eliabe, Samar, estavam ali todos eles, os 7 filhos. Davi era o 8º. E ali já imaginou a cara deles? Para eles aquilo ali era um insulto, uma humilhação, porque o pequeno Davi, aquele que estava cheio de carrapato, cheio de carrapicho, estava com cheiro de ovelha, esse que Deus escolheu. Porque Deus, ele não vê como nós vemos, não. A pessoa pode até falar o que quiser de nós, que nós somos assim, que nós somos assado. Mas quem nos conhece de fato e de verdade é Deus. E Deus, ele vai falar bem de nós se nós for filho obediente, aonde quer que ele quer que nós chegamos. Quando nós chegar lá, ele já preparou o terreno. Já está tudo preparado, o caminho já está preparado, que ele já preparou. E quando Samuel unge a Davi, o Espírito de Deus, do Senhor, se apodera de Davi. Se apodera de Davi. E ali, Deus envia, sabe o que para Saul? Um espírito mau. Aquele que era o rei, que tinha o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Foi pela desobediência. Pela desobediência. Tem muita gente que está aí, talvez está aí mal. Mas você não se lembra o que você já fez? A desobediência que Deus mandou você fazer e você fez o contrário. E talvez não foi o Satanás, não. Talvez foi um espírito enviado da parte de Deus. Você está vendo aqui? Porque às vezes a gente avisa as pessoas, olha, faça as coisas para Deus com amor. Não faça as coisas para Deus de qualquer jeito, porque Deus não gosta desse negócio desse jeito. Deus gosta das coisas feitas com amor. E a pessoa, ai, mas essa pessoa é chata demais. Essa pastora é chata. Essa pastora é enjoada. Esse pastor é enjoado. Não é. Você lê a Bíblia e vê. As coisas de Deus não é feito de qualquer jeito, não. É com amor, é com dedicação, é com qualidade. Mas e aí? Um dos servos de Saul diz, agora o Espírito de Deus se retirou de ti e veio o espírito mau. Mas tu tem que procurar um homem que sabe tocar harpa, porque quando ele tocar harpa, o espírito mau vai se retirar. De repente, já tinham preparado ali de Deus ali, porque aquele pessoal não conhecia Davi. Disse, eu sei aonde tem o filho de Jessé, o belemita, que toca harpa, homem forte, sesudo, prudente em palavras. Sim, homem de guerra. Mas aonde que Davi tinha lutado? Aonde que aquele homem viu que Davi era homem de guerra? Porque Davi vivia no meio do mato, mas ele disse que Davi era homem de guerra. Sim,
E Saul disse, então manda chamar. Vai lá e diz para Jessé mandar o Davi para mim. E o Davi foi ungido rei, mas não foi direto sentar no trono. Ainda foi ser escudeiro de Saul. Mas Deus era com ele. Deus era com Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi se apresenta a Saul, vê Davi e Saul ama Davi. Saul gostou de Davi. Mas Saul só gostou de Davi até Davi não matar o gigante. Porque quando Davi se apresenta, vai lá até o campo, ali estão os irmãos dele, que ele chega com aquele jumento cheio de queijo, do vinho que o pai tinha mandado para ele levar para os irmãos, pães que o pai tinha mandado. E quando Davi vê aquela muvuca ali no vale, Davi disse, o que está acontecendo aqui? Aí eles falam, não, é o filisteu, aí o gigante Golias está insultando o exército do Deus vivo. Davi, quando ouve aquele negócio ali, Davi é um homem justo, disse, não, eu vou lutar com ele, eu vou lutar. Agora, quem era o Davizinho? Ninguém sabia quem era Davi, ninguém sabia, e Davi se apresenta, nenhum do exército, nenhum forte, nenhum guerreiro se apresentou. Todos se acovardaram. Aquele que estava lá no meio do mato, tá? Cheio de carrapicho, de carrapato, foi esse que se apresentou. E está assim nas igrejas. Tem pessoas que estão em casa orando, e aquele que está dentro da igreja, que diz que tem teologia, está cheio da letra. Quando um demônio entra naquele lugar, bate em pastor, bate em obreiro, bate em membro, aí chega aquela velhinha, lhe levanta aquela senhorinha, aquela pessoa que está lá no cantinho, que ninguém dá nada por ele, porque não está bem vestido, talvez não está com roupa de marca, não está com sapato de grife de marca. Ele se levanta de lá e diz, Satanás, no nome do Senhor Jesus, sai dele agora! No nome de Jesus! Imediatamente sai. E ele fica com a cara de abóbora amarela. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está lá para mostrar a roupa dela, a etiqueta da roupa dela. Ela está lá para buscar a presença do Senhor. E quando você vai para buscar a presença do Senhor, você acha. Só não acha quem vai para fofocar da vida dos outros, para falar da vida dos outros, ou para se achar que é o tal. Esse não acha, não. Não acha, porque ele não foi ali para buscar nada, ele só foi ali para ver da vida dos outros, para observar a vida dos outros. Tá vendo só? E o Espírito de Deus estava com Davi. E quando Golias começa a afrontar, dizer, tá pensando o quê? Que eu sou algum cachorro? Quando Davi se apresenta lá com um bastãozinho. Tá pensando que eu sou algum cachorro para tu vir contra mim com um pedaço de pau? Hoje mesmo eu vou dar tua carne para as feras do campo. E Davi diz, tu vem contra mim, contra a lança e escudo, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E esse nome faz toda a diferença. Qualquer luta que você tiver, não vai dizer, eu vou porque eu sou poderosa, porque eu tenho a oratória e eu tenho isso. Não, vai no nome do Senhor dos Exércitos. Porque na hora que você disser, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, já caiu por terra. Já caiu. Tu pode até estar olhando para aquela situação e tá vendo ela de pé. Mas, na verdade, ela já está no chão. É só a aparência que está de pé, porque já caiu. Porque o nome do Senhor, ele tem poder para destruir todo o mal. E ele tem poder para construir tudo aquilo que nós queremos. Mas, para isso, nós temos que ser obedientes. Obediente à palavra. É por isso que eu sempre, na introdução da palavra do dia, eu sempre leio a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós não andamos errado. Não tem como os lobos nos arrebatar. Porque a palavra de Deus diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Por que muitas pessoas andam aí parecendo uma folha seca no ar? Porque não conhece a verdade, é só fantasia, é só maquiagem, é só glamour. Mas não conhece, mas não pratica. E aí é mesmo que nada. É igual você estudar uma vida inteira, ter um diploma, abre a gaveta, está cheio de diploma, mas nenhum ela exerce. Adianta de alguma coisa só para dizer que tem? Não, tem que exercer.
né não? E aí, Davi vai enfrentar. Saul quer até botar a roupa dele em Davi. Diz, Davi, meu filho, você não pode enfrentar Golias. Porque Golias, ele é guerreiro desde a infância. É um homem. E você é ainda um garoto. Davi disse, não, eu vou contra ele, eu vou lutar. Vou lutar. Aí Saul tenta colocar as armaduras. Mas Davi pequeno, Saul um homão grande, de quase 2 metros de altura, que era o rei Saul. Não, e Davi pequeno? Não cabia. Davi disse, não, isso aqui eu não posso, não consegue nem andar. A espada quase não conseguia nem levantar. Não, Davi pegou a baladeirinha dele ali, eu não sei como é que chama aí na tua terra, pegou a baladeirinha, uma funda, e 2 pedrinhas ali do vale, e ali Davi, quando Davi vai para enfrentar Golias, aí o Golias parte para cima de Davi, começa aí, começa a zombar de Davi. Tem gente zombando de você, né? Dizendo, ela fica aí orando, ela fica dizendo que Deus vai fazer, e eu não vejo nada. Você vai fazer, você vai ver. E aí, Golias vem para cima de Davi, Davi tira o corpinho de banda aqui. Aí quando Davi pega aquela pedra, coloca naquela baladeira ou funda, como você queira falar, que Davi começa a fazer um movimento ali, olha, balançando aquele movimento ali, o Espírito Santo já começou a soprar. Quando Davi solta aquela pedra, é bem no lugar aonde não tinha nenhuma armadura, no meio da testa. O gigante cai. E Davi vai lá e faz o quê? Pega a espada dele, com a própria espada, Davi tira a cabeça dele. Tira a cabeça dele e leva para dar o troféu para dar para o rei Saul. E quando Davi vem, as mulheres começam a cantar que Saul matou milhares, mas Davi matou milhares e milhares. E quando Saul ouve essa música, Saul diz, o que está faltando para ele agora? Só tomar o meu reino, só tomar o meu reino. E ali entra o espírito, mais uma vez, mas mais irado em cima de Saul. O espírito da inveja que está assolando a humanidade. Se revoltou. Quer dizer, ele não ficou contente porque Davi matou aquele gigante que estava afrontando, não. Aí ele já ficou com raiva porque Davi matou e o pessoal reconheceu quem era Davi. Quem era Davi? Então tem gente com raiva de você. Por quê? Porque já tem muita gente reconhecendo quem é você. Já tem muita gente reconhecendo que o Espírito de Deus está sobre você. E aí, tem gente aí morrendo de raiva por causa disso. Mas não vai adiantar ficar com raiva. Sabe por quê? Porque foi Deus que nos deu. E o Espírito de Deus está aí. Basta você buscar a presença dele, ser batizado com o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz, e recebeis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Mas Davi, quando ele vivia ali, no escondido ali, ninguém sabia quem era Davi. O gigante foi o quê? Foi o troféu de reconhecimento. O troféu de reconhecimento de Davi foi o gigante. Então, essa luta que está se levantando aí contra a tua vida, é para que as pessoas venham te reconhecer. Não, é aquela pessoa, não, mas ela estava numa batalha que ninguém acreditava. Ela conseguiu vencer. Conseguiu, Deus deu a vitória para ela. Deus deu a vitória. E é assim que vai ser. Essa luta que está se levantando na minha, na tua vida, isso aí, minha filha, é para que o reconhecimento de Deus, das pessoas, venha sobre a nossa vida. Mas eu estou escondido, o que eu faço aqui ninguém vê. E o Davi? Tinha alguém vendo o Davi? Quem vai nos apresentar é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque foi ele que apresentou Davi para o rei Saul. O rei Saul não sabia de Davi, ele foi saber através daquele homem ali que não sabia de nada também, mas de repente o Espírito Santo soprou e disse, olha, fala para ele aí, fala para ele do meu servo, Davi, homem forte, valente, bonito. Vai falar assim de você, vai falar bem de você. Pode até alguém querer falar mal, vai chegar falando mal de você. Não, é verdade. Ele não é assim, olha, ele é um homem de bem, é um homem de Deus, é um homem que quando ele fala, acontece. Sabe por quê? Porque Deus é na vida dele. Aí vai chegar, sabe aquela fofoqueira de plantão, que a língua tá igual da serpente, assim, botando pra fora, só veneno? Vai chegar para falar mal de você e Deus já levantou alguém lá e disse, não,
Não é verdade. Ela não é assim. Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Eu não sei qual é a pessoa que tu tá falando aí, mas não é da mesma pessoa, não. Não é. Não, não é. Eu acho que tu tá... Olha, tu tá usando óculos? Não. Então procura um óculos. Vai, procura um psicólogo, porque eu acho que tu tá ficando doida. Porque aquela mulher, ela é uma serva do Deus vivo. E cuidado, mulher, tu tá falando essas coisas dela. Porque Deus tem ciúme dos seus pequeninos. Cuidado em tocar no ungido de Deus. Lembra que aconteceu com Saul? O caso de Saul não foi porque ele tocou, foi pela desobediência. E isso também é desobediência. Porque Deus disse, não tocais no meus ungidos. Não tocais no meus ungidos. E tu tá tocando. E tu tá tocando, então eu te aconselho você se acalmar, você se voltar para Deus. Te liberta desse negócio aí, dessa mágoa, dessa raiva que Satanás colocou aí dentro do teu coração, esse espírito de inveja que tomou conta de você. Se liberta disso aí, busca a presença de Deus, porque Ele vai te libertar, porque o preço a pagar é caro, minha amiga, meu amigo, o preço a pagar é caro. Então, o nosso Deus, Ele nos apresenta, quando nós for chegar em tal lugar onde a gente tem que chegar, quando nós chegar lá, não vamos precisar de carta de recomendação, não. Não, cadê tua carta? Tu já pregou aonde? Eu já preguei aonde? Não, eu não preguei. Pregou porque o fulano me falou que viu uma pregação tua e ele disse, não, eu nunca vi igual. Porque é o Espírito Santo. A eloquência não é nossa, é dele. É dele. Que eloquência que eu tenho? Coitada. Não. Mas é o próprio Deus. Ele é poderoso e ele faz do jeito que ele quiser. Vão falar, vão querer falar mal. Mas aí vai levantar alguém lá e diz, não, não é ela. Porque ele é uma pessoa de bem, ele é um homem de bem, ele é um homem de Deus. E aí Deus vai sair se revelando, falando bem de nós, tudo aquilo que o pessoal falou de mal. Já ouviu falar que a maldição se transforma em bênção? Tudo aquilo que falaram mal de você vai se transformar em bênção para a sua vida. Tudo Deus vai transformar em bênção. Aquelas palavras que foi palavra para te colocar lá no fundo do poço, pelo contrário, vai te colocar lá no topo, no pódio. Sabe aquele que quando te viu passar na prova e não te ajudou? Mas vai ver você na bênção, vai ver você na glória, vai ver você exaltado pelo próprio Deus. Vai ver. Pode até não gostar, mas vai aplaudir porque vai ver todo mundo aplaudindo e vai ter que aplaudir também. E vai dizer, eita, só o Senhor é Deus. Vai dizer, só o Senhor é Deus. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E quando Ele manda, até o Satanás obedece. Imagina um ser de carne, osso e gordura. Não vai obedecer? Vai obedecer. Vai obedecer, porque quem vai mandar, quem está mandando nesta manhã é o próprio Deus. E toda aquela calúnia que foi levantada já caiu por terra, se transformou em bênção. Sabe para que foi isso aí? Para quem não te conhecia, te conhecer. Porque ela vai falar mal de você, ele vai falar mal de você, aí a pessoa vai atrás para ver quem é e fala, não, eu vi lá uma pessoa completamente diferente. Meu Deus do céu, era exatamente o que eu estava procurando. Menino, eu ouvi aquele áudio da palavra do dia, oh, glória a Deus, aleluia. Menina, a gente foi curado, a pessoa foi liberta. Tu não sabe o que aconteceu. E eu recebo testemunho de pessoas. Recebo. Porque não sou eu, é Deus que toca e cura e liberta e sara e transforma. É Deus. É só Deus que tem o poder para fazer a transformação da vida das pessoas. Só Ele, porque só Ele é Deus. Então aquele que não te conhecia vai te conhecer. Aquele que pensava que estava tentando te esconder, até o teu próprio pai, porque te colocou lá naquele meio do mato para tu apacentar as ovelhas para ficar escondido. Mas ninguém esconde aquele que Deus quer que brilhe. Ninguém esconde aquele que Deus quer que apareça. Não. Deus disse, vai buscar, manda buscar, porque é esse que eu escolhi para ser rei. Foi ela que eu escolhi para liderar o meu povo. Foi ele que eu escolhi para ser líder. E quem vai impedir? Teve quem impediu? Não, estava lá um exército inteiro. Mas quem foi que foi matar o gigante? Aquele que ninguém dava nada por ele. Foi aquele. E é assim que Deus está fazendo nesta manhã, na minha, tua
nossa vida, aquele que não dava nada por nós, vai saber que nós somos servos e servas de Deus. E Deus nos escolheu para levar o evangelho a toda criatura, para fazer o ID dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pelo teu poder, pela tua misericórdia na minha vida, na minha família, na nossa família, Pai, que aonde chegar esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que o teu poder chega para curar, para libertar, para fazer transformação de vida, Pai. Vai quebrando, Pai, todo laço, toda seta maligna que foi lançada contra a nossa vida, contra a nossa família, Pai. No nome do Senhor Jesus, todo demônio devorador, cortador, migrador, todo espírito de depressão, todo espírito de loucura, sai da vida desta pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, sai todo o mal da vida do povo do meu Deus, todo aquele demônio, espírito de enfermidade, espírito de cegueira, espírito de miséria, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada da vida desta pessoa. Pai, envia, Pai, teu anjo, Pai, com espada de fogo nos nossos lares, Senhor, nos hospitais, no manicômio, nas cadeias, nas penitenciárias, nos nossos trabalhos, aonde chega esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega para curar, para libertar, para transformar a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amarra, remove, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, toda palavra de maldição lançada contra a nossa vida, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, Pai, abre a janela do céu sobre a nossa vida e derrama sobre a nossa vida bênção sem medida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.